Galera, finalmente Viúva Negra chegou pra gente, o primeiro filme solo da personagem, provavelmente o primeiro e único que a gente tem, mas embora eu quisesse sim muito assistir esse filme, estava animado, eu achei que ele deixou muito a desejar, eu estava esperando bem mais dessa produção, e eu vou aqui comentar com vocês o que eu achei, levantei vários pontos sobre o filme que eu quero conversar com vocês, deixar a minha opinião do que eu gostei, do que eu não gostei, coisas que ficaram sem explicação, furos de roteiro, tudo mais, claro, de acordo com a minha opinião, mas também vou querer saber o que você achou, beleza? Vamos lá? É isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira e hoje vou aqui comentar com vocês tudo o que eu achei sobre esse filme Viúva Negra. Mas antes, só alguns recados. Como vocês perceberam, não estou aqui no estúdio padrão do canal, o estúdio, né, meu mini estúdio, porque eu estou viajando, mas resolvi aqui trazer esse vídeo para vocês, para, claro, falar desse filme que a gente já estava esperando, que a gente já tinha teoria aqui no canal, né, não vou deixar o canal parado durante esse tempo que eu estou viajando, tá? Mas no final do mês que vem não, mas em agosto tudo volta ao normal e a gente vai se falar pelas lives, tudo bem? Mas por enquanto a gente tá aqui com os vídeos, não vou deixar o canal parado e vou aqui comentar com vocês, começando, é claro, pelas coisas boas, tudo que eu gostei nesse filme, tranquilo? O que eu gostei em primeiro lugar aqui foi a cena de abertura. Eu achei essa cena de abertura muito legal, né? Mostrando ali, inclusive, a personagem, né, da Ever Anderson, que é a Natasha Romanoff nova. Eu achei que essa menina tá muito bem, que ela tem potencial. Ela que é filha da Milla Jovovich, uma boa atriz também. Eu achei que ela tem potencial, achei que ela fez um bom papel ali mesmo, em poucos minutos de filme. E gostei bastante também do momento de abertura do filme, depois que tem a cena ali da família fugindo, que vai mostrando aqueles takes de treinamento das personagens, né, das Viúvas Negras, da Sala Vermelha, como se fosse filmagens encontradas e coisas meio antigas, né, que se passam ali por volta dos anos 80, como a gente imagina, né? Não lembro se isso falou no filme, mas achei que ficou bem legal com aquela música, aquela versão da música do Nirvana sendo tocada. Eu achei que combinou bastante com toda a ambientação do filme, mostrando que tem meninas, né, sendo transformadas em armas, em máquinas de matar. Eu achei que essa cena ficou bem legal. Também ficaram muito bons os links com o UCM, né? A gente tem ali toda aquela ambientação mostrando que os eventos se passam depois de Guerra Civil e depois pro final a gente vê o link com o Guerra Infinita, como já era de esperar, como eu já falei aqui no canal outras vezes também. Isso foi bacana, mas além disso a gente tem o General Ross, na verdade o secretário Ross, né? Ele ali. A Marvel enganou a gente nos trailers porque ele aparecia bem mais jovem, então a gente achou que seria alguma coisa de um flashback, talvez até durante o processo de treinamento da Natasha, mas enfim, não era, ele realmente só aparece nesse momento pós-Guerra Civil, caçando a Natasha, e ele até diz que foi por atacar o rei T'Challa, né, porque ela realmente ataca. Ele era uma pessoa que tinha concordado lá com o Acordo de Sokovia e ela não. Então eles fazem essa ambientação, faz o link com o UCM, né, na linha do tempo do UCM, e a gente tem também as menções aos Vingadores. Várias vezes eles falam dos Vingadores, né, do Capitão América, do Hulk, do Thor, do Homem de Ferro, e também falam da Natasha como uma vingadora. Pelo menos umas 3 vezes eles falam isso. E é interessante pra gente ver o impacto que ela deixou, né, em outros lugares do mundo, na vida de outras pessoas, sendo essa heroína. Esse link ficou bem bacana. Acho que o filme também tem algumas cenas de ação legais, né, tem lutas ali que empolgam, mas acho que ainda ficou faltando um pouquinho, mas eu vou falar disso daqui a pouco. No geral, é um filme de ação que tem cenas de ação boas, né, e agrada, mas pra mim fica ali no mediano, sendo que podia ter sido bem melhor. Falando nisso, outro elemento bem interessante que eu curti foi o elemento espionagem. Na verdade, foram alguns elementos espionagem, como a questão de reviravolta, de flashback dos planos, né? A personagem tá naquele momento, você acha que a história vai caminhar para esse lado quando eles mostram o flashback e mostra que a Natasha tinha planejado outras coisas, então faz esse flashback, né, com a reviravolta e fala, é por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, o filme tem esses elementos de espionagem que ficam legais aqui, funcionam bem. Embora, de novo, eu acho que tudo que tem nesse filme poderia ter sido bem melhor, mas agrada, fica ali na média. Um outro ponto muito forte desse filme é a Yelena Belova sendo interpretada
pela Florence Pugh. Eu achei que ela tá muito bem no papel, faz com segurança, entende a sua personagem, e isso é muito bom porque a gente com certeza vai ver ela nas próximas produções do UCM. E é claro, não temos como não falar da Scarlett Johansson pela última vez no papel de Viúva Negra. Ela está muito bem, principalmente nos momentos de drama, onde ela mostra ali todo o seu talento, né, de atuação. Então os momentos com a Helena são muito bons, e alguns outros momentos ali com o próprio vilão do filme, ela falando as coisas, eu acho que ela está fenomenal. E foi ali um momento, né, que ela teve de, pela última vez, né, se não em flashbacks, a gente não sabe o futuro, mas tecnicamente pela última vez, viver a Natasha Romanoff, a sua personagem. O filme ele começa com um grande potencial, como eu falei, a cena de abertura é muito bacana, mostrando o passado dela, mostrando aquelas filmagens do treinamento da Sala Vermelha. Ele parece que vai ser um filme bem grandioso, ainda mais com essa música que passa essa vibe, dessa crítica, né, a pessoas que usam crianças inocentes para os seus objetivos, que era o caso do que a Sala Vermelha fazia, né? E a União Soviética, enfim, o governo lá, as organizações criminosas. Porém, o roteiro ele é muito fraco daí pra frente, em vários pontos, e eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê. Eu de verdade acho que o potencial da Natasha não foi muito bem aproveitado, a não ser no início, né? Naquele primeiro momento que ela está assim fugindo do secretário Ross, enfim, do governo dos Estados Unidos, né, que propôs ali o Acordo de Sokovia. Não, na verdade, ele tá fugindo das Nações Unidas, né, não só do secretário Ross, mas, enfim, ele representa todo mundo ali. Eu acho que esse momento é muito interessante, e quando ela tem o primeiro embate com o treinador, acho muito bacana, quando ela pega ali os antídotos, e ela foge, ela percebe que o treinador não está exatamente atrás dela, e ela foge, ela começa a investigar. Então aqui eu falei, putz meu, essa é a Natasha, é o que eu falei, é o começo do filme, vem com um potencial incrível, mas daqui a pouco ele entra numa mediocridade, nem sei se essa palavra existe, mas ele fica ali e ele não toma grandes riscos, e isso em outros filmes, isso funciona muito bem, em outras séries também, por exemplo, WandaVision, mas eu acho que dentro dessa questão de não tomar muitos riscos, eles poderiam ter explorado muito melhor o potencial da Natasha. Ela é uma personagem que só evoluiu durante todos os filmes que ela apareceu no CM. Inclusive, na sua grande despedida, ela se sacrificou pela joia, cara. Então, eu acho que o potencial dela ficou muito ali estagnado. No começo é muito bacana, desde mostrando ela criança, né? E assim, mas a gente já viu do que ela é capaz nos outros filmes da Marvel. Realmente, mas aqui é o filme solo dela. O filme que a gente tanto esperou. E quando pode mostrar mais, né, por ser justamente a grande despedida, o último filme, fica só naquilo ali, sabe, não tem muito mais como eu gostaria de ver, embora, como eu disse aqui no começo, tem sim partes que me agradaram e é um filme legal. Mas a própria luta com o treinador, quando a gente vai ver, ela só tem aquela luta no começo, naquela ponte, que eu achei bacana, tem toda aquela questão da cópia dos movimentos, que a gente vai falar do treinador mais pra frente, mas é só, depois ela quase nem enfrenta ele no final, a batalha final foi muito curtinha, sabe? E eu acho de verdade que esse é um dos pontos que prejudicou o filme. Falando nele, o treinador, eles simplesmente nerfaram demais o personagem. E aqui não tem nada a ver, por favor, não vem militar aqui nesse vídeo, não tem nada a ver com o fato dela ser mulher, tá bom? Por quê? A gente teve um caso bem parecido de mudança de gênero nos filmes, que é o personagem fantasma, Ghost, lá em Homem-Formiga. Lá no filme é uma mulher e eu gosto demais dessa personagem. Eu acho que ela funcionou super bem, mas por quê? Ela tem um background interessante, né? Aqui não é nem mérito da atriz, mas é um problema do roteiro. Eu não sei por que o Kevin Feige e a direção desse filme, eles acharam que era uma boa ideia transformar o treinador, né, o Tony Masters lá dos quadrinhos, nesse soldado invernal. Né, eu já vi essas comparações e falei, mano, isso faz muito sentido. Nesse experimento, sem vontade própria, cara. Por que fizeram isso? Tudo bem eles mudarem a origem, tudo bem mudar o gênero, né? Em vez de se fosse Tony Masters, sei lá, fosse Tonya Masters. Mano, maravilha! Só que por que transformaram esse treinador nesse pau mandado, sabe? Ele não é o grande vilão do filme. O grande vilão do filme é o Dreykov, né, que manipula, que usa ele. Então assim, eu achei um desperdício, jogaram esse personagem no ralo, e é o que eu falei, não tem nada a ver com ela ser mulher, podiam ter pegado, feito uma outra origem, né, ele podia estar trabalhando
pro Dreykov e não está sendo controlado. Pô, nos quadrinhos o Tony Master enfrenta uma penca de outros personagens do universo Marvel e ele é um mercenário implacável, ele consegue copiar os movimentos de todo mundo. Por mais que ele fale isso, né, isso tem a ver com a origem, ele fale que ele copia os movimentos, a gente vê ela ali assistindo o estilo de luta do Gavião Arqueiro, a gente não vê isso em tela, eles não mostram muito todo esse potencial que o treinador tem. Então achei que ele é um dos pontos fracos do filme. Não sei se eles vão fazer igual fizeram com o Mandarim, né, que cagaram no Mandarim lá no Homem de Ferro 3, e depois falaram, não, o Mandarim verdadeiro é esse aqui. Cagaram entre aspas porque eu acho que pro personagem de comédia encaixou muito bem com o Ben Kingsley. Mas enfim, não era o Mandarim verdadeiro. Não sei se eles vão fazer isso com o treinador também. Daqui mais pra frente fala, não, esse aqui é o Tony Masters, aquela ali não é. Mas de verdade acho que ficaria muito na cara que eles estão tentando consertar uma besteira que fizeram. Para mim o treinador foi muito mal aproveitado, foi desperdiçado. E alguns diálogos também eles ficam muito confusos, eles não explicam o que deveriam explicar. Ou então, falando aí do roteiro, não mostra o que deveria mostrar. Um exemplo é aquela conversa na mesa, aquela conversa que eles têm. Se seguisse por outro caminho, teria muito potencial para ser uma coisa reflexiva, né? E que você entendesse melhor cada personagem. Embora a Helena tenha um momento interessante e fala, não, isso aqui foi real para mim. Eu acho que, como um todo, fica confuso e não estabelece o que deveria ser estabelecido. Parece que o roteiro tenta, mas não consegue ser eficiente ao mostrar ali e ao se aprofundar naqueles personagens. Se tratando aí de uma família disfuncional, que na verdade foi uma família falsa, né, que fazia parte do disfarce ali por 3 anos, seria muito interessante, mas ficou ali naquele raso e poderia ter sido muito melhor, né, com destaque ali algumas cenas boas, que é o caso de quando a Helena canta ali com o Guardião Vermelho, esqueci o nome do personagem agora. Ele foi muito legal aquela cena, cantando, então você vê que eles têm laços, mas, podia ter sido muito melhor explorado e ficou ali, né, como a maior parte das coisas desse filme. E ainda falando aqui dessa questão do roteiro ser mal desenvolvido e deixar muitas coisas em aberto, ou ficar ali no medíocre, a gente ainda tem alguns outros problemas graves nesse filme, que são furos, né, e perguntas sem resposta, pontos sem explicação. Eu vou falar tudo o que, na minha opinião, ficou em aberto e não fez sentido. Se você detectou e foi explicado no filme, você comenta aí embaixo, tá bom? Porque talvez realmente não tenha pegado, assisti o filme só uma vez. Fui ao cinema assistir, inclusive. Eu sei que estava disponível no Disney Plus, mas fui ao cinema assistir, queria ver lá, né? Acho que tem coisas que ficaram ali sobre a própria história. A questão do Budapeste faz parte ali da história, mas também é um link com o que aconteceu com o Gavião Arqueiro, e aqui no filme é um mérito que foi bem explicado, mais um link com o CM, né, que fala que em Budapeste foi quando eles atacaram o Dreykov, explodiram, a filha estava junto, é uma coisa que assombra a Natasha, mas foi explicado que eles atacaram juntos, era a prova final que ela precisava fazer para entrar na SHIELD, e eles ficam ali escondidos, né, tem inclusive nos dutos ali as marcações dos dias que eles precisaram ficar ali, ou das horas, enfim, que eles ficaram. Então foi isso que aconteceu em Budapeste. Eles atacaram o Dreykov, tiveram que fugir, né, e guerrear contra os agentes deles ali, o próprio pessoal de Budapeste, né, as forças de segurança atacaram e eles tiveram que ficar sozinhos ali, escondidos. Então tá explicado o que aconteceu em Budapeste, essa piadinha que eles iam fazendo. Mas as perguntas, né, os furos de roteiro e as coisas sem explicação nesse filme são essas daqui. Primeiro, como o Dreykov sobreviveu à explosão? E a filha dele? Como que eles sobreviveram? A Helena só fala aquela hora, você não achou corpo, né? Você não conferiu, você não sabe se ele tá morto. Tá, mas como que ele sobreviveu? Não é falado e não é nem mostrado, o que é muito pior não ser mostrado. Outra coisa, se a filha dele tem sequelas, né, a treinadora, se ela tem sequelas, por que ele não tem? Então assim, simplesmente não explicaram, ele sobreviveu. E daí? Não precisa mostrar. Erro grave. Outra coisa, de novo, se eu não peguei no filme, me falem, tá bom? Pode ser que eu tenha perdido aí alguma coisa. Mas como que o antídoto, né, que tira as viúvas negras daquela dominação que o Dreykov tinha desenvolvido foi criado? Como que foi criado esse antídoto? Por que ele foi criado? Né, a gente vê ali no começo a Helena e outra viúva negra sendo enviada, né? Ela é o alvo, ela tá com um pacote, eles têm que pegar aquele pacote e enviar, enfim, pro Dreykov para que ele seja destruído, né? Muito provavelmente. Porque é aquilo que tira elas do controle, né? Ele inclusive extermina aquelas que se tornam inúteis. Esse é um ponto bom, porque você vê como o cara é mal pra caramba, né?
Mas como ele foi criado? Isso também não é explicado, né? Outra coisa, por que a Yelena foi submetida ao experimento de controle? Ela só fala que foi, mas por que ela foi escolhida? Sabe, eu acho que isso seria um pontinho muito interessante de mostrar ali pra personagem, porque ela só conta, né? E ela é retirada daquele controle. E também não ficou muito bem explicado aquela... Só foi falado, na verdade, numa fala da Yelena, né? Só foi dito numa fala da Yelena, quando ela disse que o pessoal da fase da Natasha foi feito por controle psicológico. Agora aqui não, aqui elas não têm mais o direito de escolha, elas são controladas. Mas, de novo, erro de roteiro, um diálogo que não fica muito claro, eles não mostram as coisas, sabe? Então assim, o filme ele tem uma história com um potencial bacana, mas o roteiro não sabe desenvolver, né? E isso daqui de não mostrar a Yelena também não fez muito sentido. E a Natasha só falando, desculpa por não voltar por você, sabe? Coisas que não mostram e uns diálogos que ficam umas coisas muito no ar, assim, e perde a graça. Outra coisa aqui, por que o Guardião, né, o Guardião Vermelho foi preso? Por que ele foi preso? Né, ele tá ali cumprindo a sua missão, ele pega o que ele havia sido enviado pra pegar, né, só que depois o Dreykov vai lá e manda prender. Eles falam que ele era amigo do Dreykov. Por que ele mandou prender ele? Se ele era o Guardião Vermelho que fazia as missões lá, né, da União Soviética. Ele era o Capitão América da Rússia, né, o Guardião Vermelho. Inclusive ele tem essa questão aí do ego dele, né, essa insegurança. Mas por quê? Por que raios que ele foi preso, se ele era amigo do Dreykov? Não faz sentido, né? Por mais que fique, você pode deduzir que é porque ele agora ia utilizar as viúvas negras, ele não precisava mais do trabalho dele. Tá, mas tudo bem, por que não falou isso? Por que não mostrou isso? Né? Ou por que ele precisava ir pra cadeia? Só pra que mais pra frente tivesse uma cena em que a Natasha e a Yelena fossem lá e salvassem ele, só pra ter uma cena de ação? Cara, muito vacilo isso, né? E falando dessa cena do resgate dele, as duas estão usando o traje branco. Esse traje já apareceu nos quadrinhos, né? Naquela história da Natasha, Deadly Origins, que ela precisa utilizar o traje porque ela vai para um lugar na Rússia onde tem muita neve, né? E ela precisa então se camuflar, é um traje para ela se camuflar. Isso faz sentido nos quadrinhos, só que no filme não, porque embora ela esteja com aquele traje e ela fique durante um bom tempo, ela não aparece na neve em momento nenhum. Eu achei, mano, essa cena vai ser muito louca. De novo, aquilo que eu falei no começo, o potencial da Natasha reduzido a uma mediocridade incrível. Podia ser muito incrível ela no meio do gelo, sabe, pegando um monte de guarda. E, enfim, dava pra render boas cenas de ação e mostrar que aquele uniforme foi útil. No caso aqui, foi só pra fazer uma menção aos quadrinhos desnecessária, porque não serviu de nada. Ela resgatou lá do helicóptero, depois pulou na ponte e enfrentou os caras. Aliás, outra cena de ação bem curtinha que a gente já tinha visto no trailer. Então, mais uma vez, ficou ali deixando a desejar. E ela não utilizou, não teve uma finalidade. Então, de verdade, aqui, o único propósito da Viúva Negra ter um uniforme branco nesse filme é pra vender action figure, pra vender Funko. Só pra ter uma variedade aí de uniformes, mas na trama não acrescentou em nada, né? As duas estão no helicóptero, não tem camuflagem, não tem modo furtivo, não tem nada. E um outro grande questionamento, uma pergunta aqui que fica, se você souber a resposta me explica, mas eu acho que o filme não mostrou, tá bom? Aqui eu tô falando de coisas que o filme deveria mostrar e explicar, não coisas da nossa dedução, da nossa cabeça. Que é o seguinte, por que a Melina Vostokov decidiu ajudar a Natasha a derrubar a Sala Vermelha? Né, elas fazem aquele plano, eu acho que o plano foi legal, o plano foi bem feito, tem a questão da espionagem, de mostrar o flashback do plano, quando chega naquele momento ali tenso e ela fala, estou um passo à sua frente, eu planejei tudo isso. Mas por que ela decidiu? Sendo que até o momento em que o Guardião Vermelho, a Yelena e a Natasha encontram ela estava ali treinando e desenvolvendo ali a questão de controle sobre os porcos. Por quê? Por que ela decidiu? Só por causa daquela conversa? Simplesmente do nada, a personagem que parecia que não ligava pra elas, agora liga. Então, de novo, esse roteiro é muito vacilão. A proposta da história era muito bacana, mas eles não souberam simplesmente explorar como deveria. Esse é o grande erro do filme. Tiveram uma ideia de uma boa história, mas a direção e o roteiro falharam demais em contar essa história. E para finalizar, a gente tem a cena pós-créditos que eu vi gente teorizando sobre os Thunderbolts e os Vingadores Sombrios. As duas, na minha opinião, fazem muito sentido, né? Porque vem ali dos quadrinhos, aqui no canal a gente tem vídeo teorizando sobre essa formação que pode estar acontecendo, principalmente por conta aí da Valentina Allegra, né? A Condessa, e do próprio General Ross, Secretário Ross, está nesse filme.
Porém, eu acho que por fazer o link ali com o Gavião Arqueiro, eles vão levar essa personagem lá, porque ela vai querer se vingar, porque, segundo a Valentina, ele é o culpado pela morte dela. A gente sabe que é uma mentira, porque o Clint tentou salvá-la. Ela tem algum objetivo oculto ali, né? Porque a Condessa não é Flor que se cheire, ela não é uma super-heroína, né? Ela tá montando essa equipe aí, na verdade, ela já manda, né? A Helena fala ali que ela quer um aumento, ou seja, ela já trabalha para ela já faz outras missões, né? Desde quando? Não sabemos. Talvez depois ali do final do filme, né? Elas terem terminado de libertar todas as viúvas negras do mundo, né? E aí ela foi fazer esse serviço usando suas habilidades. A Condessa tem ali algum objetivo. Mas o propósito da Helena estar, né, ter esse contato e esse embate com o Gavião Arqueiro vai ser para eles conversarem melhor, o Gavião explicar o que a Natasha fez e isso reacender a vontade da Helena se tornar a próxima Viúva Negra e honrar o legado dela. Eu achei que isso ia ficar explicado nesse filme mesmo. Só que eles optaram por fazer o link com a série do Gavião Arqueiro. Acho que é legal, tem uma personagem a mais aparecendo, né? Mas acho que vai ser isso. Então, vai ser ali que ela vai se consolidar com a nova Viúva Negra. Pode ser que ela os ajude em batalha, mas eu acho que não. Vai ser só uma pequena aparição, alguns diálogos ali em algum episódio, porque a finalidade da série Hawkeye e Gavião Arqueiro é desenvolver a Kate Bishop, né? E essa passagem de manto. E é isso, galera. Um filme que tinha muito potencial para ser esplêndido, para ser fenomenal e ser uma grande despedida. Ele tenta contar uma história muito interessante, mas ele não sabe desenvolver e tem alterações que não ficaram muito legais, que é o caso do treinador, e potencial de ação, potencial da história da personagem que ficaram ali na mediocridade e não exploraram como deveria. Fico triste, né? Eu acho, como eu disse no começo, é um filme legal sim, mas acho que poderia ter sido bem melhor. E fico triste porque não souberam aproveitar. E esse é o último filme que a gente vê a Natasha. Mas isso tudo aqui, galera, são coisas que eu achei em relação ao filme. Mas conto com os seus comentários, com a sua opinião, pra gente poder conversar. E talvez, se tem alguma coisa aqui que eu falei errado, que eu não notei e o filme explicou, eu posso aí me corrigir, tá bom? Então comentem aí, escrevam o que vocês acharam desse filme, se curtiram ou não curtiram, se concordam com as coisas que eu falei, pra gente continuar conversando sobre o filme solo da Viúva Negra. E também não vai embora sem deixar um like, porque isso ajuda bastante. E se você não é inscrito aqui no Conversa Nerd e você curte esse tipo de assunto, filmes, séries, livros e jogos, eu tenho certeza que você vai curtir o canal aqui. Então se inscreve aí, vai ser um prazer ter você, mais um nerd aqui, conversando com a gente. Beleza, gente? Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.